Abra comigo então João capítulo 15, verso 16. E vamos ler o texto sagrado. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16. Enquanto você abre a Bíblia, nós vamos, irmãos, dar sequência. Por causa da pandemia, nós paramos a apresentação de crianças, a consagração, das crianças, abençoando gerações. Então nós vamos fazer, depois procurem o Ministério da Família da igreja. Procure o Ministério da Família, você tem criança para apresentar, ok? E vão explicar como é que vai funcionar. Vai ser no dia 30 de agosto, ok? Prepara a ministração. Então procure o Ministério da Família, amém? Irmão Everton, a equipe, em nome de Jesus, tá bom? Vamos ler então o texto sagrado, Lucas capítulo 15, verso 16. Não sei se vai estar aqui no telãozinho, né? Esse telão era do Vicentino, irmãos, agora encolheu, né? É tudo maior aqui, então, mas aos pouquinhos nós vamos organizando e botando o telão maior, amém? Vamos organizando aos poucos. Diz assim o texto: não fosse vós que me escolhestes, não fosses vós que escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi. Eu vos escolhi. Escolhi vocês e vos designei para que vades, para que vocês vão e deis fruto. E o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai, em meu nome, eu vou-lo concedo. Amém? Pode sentar, meus amados, em nome de Jesus, que Deus abra o nosso entendimento para entender a palavra, para trazer-nos entendimento qual é a vontade de Deus, qual é o querer de Deus, o que Deus tem para nós. O tema dessa mensagem, meus amados, é dando lucro para Deus. Dando lucro para Deus. A palavra lucro pode parecer uma conotação negativa. A palavra lucro ou lucrar pode parecer uma conotação muito negativa. Mas a palavra lucro tem um sentido amplo. Lucro é todo ganho e vantagem obtida. Lucro é um retorno positivo de um investimento. O apóstolo Paulo, nas suas cartas, ele escreve o seguinte: o que para mim era lucro, eu considero perda, para que possa ganhar a Cristo. Eu quero dizer, irmãos, lucro porque Deus investiu na tua vida. Deus investiu em você. Deus tem investido na tua vida. Deus tem investido em nós. E Deus deseja que a nossa vida para Ele possa produzir, possa gerar reino, lucro para o seu reino, para a sua obra. O foco dessa ministração tem a ver com o reino de Deus, que Deus quer lucro para o seu reino, lucro para o céu. Então nós somos chamados pelo Senhor Jesus para dar lucro. Por isso que o texto que nós lemos diz o seguinte: chamados para dar lucro. Vocês não foram vocês que me escolheram. Deus, pelo contrário, eu é que escolhi vocês. E eu escolhi vocês para que vocês dê fruto, vocês dê lucro, para que vocês produzam alguma coisa. Fruto é algo que se produz. Para que vocês produzam alguma coisa, para que vocês façam alguma coisa. Por exemplo,
Um time de futebol que paga um alto salário para o jogador. Porém, o jogador não está num bom momento. Não está jogando legal. Não está dando retorno para o clube. Não está dando lucro para o clube. Vamos dar outro exemplo, um vendedor de uma empresa muito grande, não consegue vender há 5 anos uma corda de sapato. Mas a empresa investe. Paga carro, avião, hotel, um ótimo salário, mais a comissão que não está entrando, um excelente plano de saúde, uma boa estabilidade. Porém, a empresa tem mais 20 funcionários, mais 20 vendedores que estão vendendo que nem água. Mas tem aquele que não consegue vender nenhuma corda de sapato. Não está produzindo lucro para aquela empresa. Ou uma empresa que tem, uma empresa muito grande, ela contrata um advogado para trabalhar, para defender as causas. Mas esse advogado, ele perde todas as audiências. Todas ele perde. É uma pessoa tão desinteressada, tão desconectada, que nem lê nada do processo. Vai totalmente despreparado. Que tal ter um sócio assim, doutor Sandro? Nosso advogado, que tal ter um sócio assim? Meu Deus, misericórdia. Só dá prejuízo. Eu digo, meus amados, você foi chamado por Deus para dar lucro, para produzir para Ele, para render para Ele. O meu louvor a Deus é com entrega total. O meu culto é de entrega total a Deus. A minha devoção, a minha entrega para Deus é total. Eu não estou brincando de igreja. Eu não estou brincando de culto. Eu não estou brincando de ser crente. Eu levo a sério. Nós levamos a sério. E Deus quer que nós venhamos levá-lo a sério. Que nós venhamos levar a sua palavra a sério. Você já leu na Bíblia, ou certamente vai ler e vai encontrar a respeito de recompensas, a respeito de galardões. São pagamentos que Deus vai fazer. São créditos que vêm ao nosso favor por gerar lucro para Deus, por produzir coisas para Deus. Nós somos chamados, não é apenas para ser salvo, não é apenas para ser liberto, mas nós somos chamados para produzir. Deus quer que nós venhamos dar lucro, que a nossa vida na terra não seja apenas alguém que ocupa um espaço físico, está respirando ar, oxigênio, alguém que está bebendo água da terra. Deus está nos chamando, irmãos, não é apenas para sobreviver nesse mundo. Deus está nos chamando para produzirmos alguma coisa, para gerarmos alguma coisa. Mateus capítulo 21, verso 18. Jesus está passando e de repente encontra uma figueira e Jesus se aproxima da figueira para apanhar fruto, para apanhar figo e para comer. Porém Jesus chega ali e a figueira não tem nenhum fruto. A figueira não tem nada, não produziu nada. Aquela figueira não deu nada. A Bíblia diz, meus irmãos, que Jesus amaldiçoou. Jesus amaldiçoou a figueira. E a Bíblia diz que na hora a figueira murchou e morreu. Eu fico assim, mas por quê? Coitadinha da figueira. Estava lá quietinha, na dela. Não estava fazendo nada. E foi amaldiçoado. Gente, por que Jesus amaldiçoou? Exatamente por isso, ela não estava fazendo nada. Só estava comendo os nutrientes através da raiz da terra, comendo os nutrientes da terra. Mas não estava gerando, não estava produzindo, não estava realizando. Meus amados, observa uma coisa, Jesus morreu não para criar uma religião. Ele morreu para te perdoar, para te transformar.
Jesus morreu na cruz do Calvário para que você seja uma bênção. O Senhor Jesus chama Abraão e diz para ele: Abraão, seja uma bênção. Seja uma bênção. Sê tu uma bênção, diz o Senhor para Abraão. Então, por que Deus nos escolheu? Deus nos escolheu para um propósito. E o propósito é: eu vos chamei, eu designei vocês para que vocês vão, para que vocês produzam frutos, para que vocês gerem frutos, para que vocês dêem algum lucro para o reino de Deus, para a obra de Deus. Não somos chamados, irmãos, apenas para consumir as bênçãos que Deus dá. Você é chamado para produzir bênção, para ser canal que abençoa outros, para ser um instrumento de Deus aqui na terra, que gera, que produz, que faz a diferença. Sabe que Jesus diz o seguinte: no mundo tereis aflições. Entenda também aflições como trabalho, como serviço, como um esforço. Para servir a Cristo, meus amados, nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Lucas capítulo 17, versículo 7 ao 10, diz assim: qual de vocês que tendo um servo, que esteja arando ou cuidando das ovelhas, e dirá, quando ele chegar do campo, esse servo que estava arando ou estava cuidando das ovelhas: vem cá, rapaz, senta-se aqui. Diz: não. O servo, o dono daquele escravo, não vai dizer isso. Pelo contrário, diz o texto, vai dizer o seguinte: já que chegou agora do campo, chegou do serviço de fora, agora faz o seguinte: vai preparar a janta para mim. Ele é servo, ele é um escravo, ele está ali para servir. Ele não é chamado para comer, ele é chamado para trabalhar, ele é chamado para produzir. E ele diz assim, ele vai dizer não, ele não dirá: senta-se aqui para comer, mas pelo contrário: prepara o meu jantar, apronte-se e sirva-me enquanto eu como e bebo. Depois disso você vai comer e beber. E aí a Bíblia diz o seguinte: será que, versículo 9, será que ele agradecerá ao servo por ter feito o que foi ordenado? Será que vai agradecer e dizer: obrigado, viu? Muito obrigado. Não, ele é servo. Ele é um escravo. Ele está ali para servir. A função dele é servir. E a Bíblia diz aí no versículo 10: assim também vocês, nós como igreja, assim vocês, nós como igreja, quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever, só fizemos o nosso dever. Aí a Bíblia diz o seguinte: fez o teu dever, é servo inútil. Pesada essa palavra. Mas Deus quer, meus amados, que a gente vá mais, que a nossa entrega seja maior, que a nossa dedicação ao reino seja maior. Então a pergunta: nós estamos cumprindo o nosso dever? E Deus é sério nesse assunto. Por exemplo, acompanhe comigo a leitura, João 15, verso 2, diz o seguinte: toda vara que em mim não dá fruto, atira, limpa. Outra tradução: poda, faz a podagem. E diz: toda aquela que dá fruto, poda, para que dê mais fruto. Então, dois tipos de vara, dois tipos de galho. Aquele galho que não produz nada, aí diz o seguinte: corta, joga fora. E aquela que está produzindo, diz o seguinte: poda ela, dá uma limpada nela, limpa essa vara, limpa ela, porque aí ela vai produzir mais ainda.
Tira as folhas, tira os galhos ali que não estão produzindo, para que ela possa ter mais força para os frutos. Aí a pergunta é o seguinte: Deus, que quer ver em nós frutos? O que está fazendo na tua vida? Ele está podando ou está cortando? Ele está te melhorando, ou Deus quer tirar fora, porque não está produzindo, não está gerando lucro? O que Deus está fazendo contigo? Aí você diz: mas pastor, o que eu posso fazer? Já vamos chegar lá. O que eu posso fazer? O que eu devo fazer? Deus quer ver frutos em nós. Aí Jesus passa pela figueira. Foi o que aconteceu. Ele queria frutos. O próprio Senhor Jesus diz o seguinte: que não se acende uma lâmpada e coloca debaixo da cama. Pelo contrário, coloca em um lugar alto, que possa iluminar. Ou seja, aquela lâmpada, ela tem que produzir fruto, ela tem que gerar um produto, ela tem que gerar um lucro, ela tem que gerar alguma coisa, ela tem que fazer alguma coisa. A Bíblia diz assim, Mateus capítulo 5, vocês são a luz do mundo. Depois vai dizer, ninguém acende uma lâmpada e coloca debaixo da mesa ou debaixo da cama. Pelo contrário, coloca-se no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Aí Jesus diz o seguinte: assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Você tem luz? Você ilumina? O teu testemunho cristão, as tuas atitudes, as tuas palavras, a maneira de você se comportar nesse mundo, reflete que você tem Jesus? As pessoas esperam no mínimo uma coisa: que você saia do culto e você chega abençoado em casa. Mas aí chega em casa já reclamando da vida, já reclamando das coisas, porque a mulher não fez nem comida direito. Eu fui no culto orar por nós, buscar a bênção para nós, e olha só, olha como é que está a casa, olha como é que está a pia. Já chega brigando, já chega reclamando. Aí a esposa nem parece que veio da igreja, nem parece que veio do culto. E Deus quer, irmãos, que nós venhamos produzir alguma coisa, que mostre o seguinte: que tem de Cristo na nossa vida, que existe de Cristo, que existe Jesus na nossa vida, que está produzindo alguma coisa, que está dando um lucro. Ou seja, Jesus me transformou, Jesus está transformando a nossa vida. Jesus está pegando o caos, a bagunça que é a tua vida, e Jesus está colocando em ordem, Jesus está abençoando, Jesus está transformando, Jesus está fazendo. Ele está fazendo uma grande obra na tua vida, no teu coração e na tua família. Ele morreu na cruz do Calvário para produzir. Todos nós estamos aqui, é produto da obra de Jesus. A cruz deu, irmãos, resultado. A tua vida também é chamado para dar resultado. Eu vos chamei, eu designei vocês para que vocês dê fruto, para que dê lucro para o reino, para que produza para o reino. Então somos chamados para ser útil, para dar lucro para Deus e para o reino. Aí Jesus disse: olha, não se pode também esconder uma cidade construída sobre um monte, não tem como esconder a cidade. Aí Jesus vai dizer no versículo 14: vocês são a luz do mundo. Jesus estava querendo dizer o seguinte: dê lucro. Empatar é prejuízo. Não se troca 6 por meia dúzia. Dá lucro para Deus. Seja uma vela, a tua vida seja como uma vela que vai queimando, vai queimando, vai queimando. Ela vai diminuindo, mas ela está produzindo, ela está gerando. Disse João Batista, o profeta: convém que ele cresça e que eu diminua. Dá lucro é isso. O reino de Deus ganha, o evangelho ganha, o evangelho prospera através da minha vida. Seja você como uma caneta, seja como uma caneta. Caneta, ela vai sendo usada, ela vai gastando, até que não consegue mais. Até que não consegue mais. Você risca, não sai mais tinta. Gastou. Foi muito útil. Muito útil. Muito útil. A caneta está lá, não escreve nada. Tornou-se inútil. Vai para o lixo. Nós somos chamados, irmãos, para ser que nem um lápis. Apontado, afinado, escreve mais. Aponta mais um pouquinho, ele vai sumindo. Ele vai desaparecendo, mas ele está sendo útil. Não é que você tem sido na mão de Deus?
Você tem sido útil? Somos chamados para dar lucro. Nós somos chamados, irmãos, para produzir. Nós somos chamados para realizar. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, 2 Coríntios 12, versículo 15, ele diz o seguinte: eu, de muito boa vontade, gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais, ainda que eu ame mais vocês e eu seja menos amado, mas eu vou me deixar gastar. Viva para fazer diferença. Viva para realizar e para fazer a diferença. A Bíblia diz que entrou uma viúva no templo e deu uma oferta. Todo mundo achava que aquela oferta era miserável, pequena. 2 pequenas moedinhas. Mas fez diferença para Deus. Era tudo que ela tinha. Era tudo que ela possuía. Aquilo mostrava o quanto ela amava a Deus. Ela estava fazendo para a obra de Deus. Ela estava realizando. Ela estava produzindo. Meus amados, o que Deus deseja ver na nossa vida? Produzir frutos dignos de arrependimento. Como eu disse semana passada, não é somente lágrimas que mostram o nosso arrependimento, mas mudança de atitude, transformação. O que Deus quer na nossa vida é mudança. Então, nessa manhã eu digo, faça alguma coisa. Produza alguma coisa. Só não produza desculpa, porque Deus odeia desculpa. Deus odeia desculpa. Deus não gosta de desculpa. Deus odeia as desculpas. Lá no jardim do Éden, Adão já deu a desculpa, foi a mulher. A mulher deu a desculpa, foi a serpente. Cheio de desculpa. Deus não aceita desculpa. Deus não está atrás de pessoas que vão estar dando desculpa a vida inteira. Não é isso que Deus quer. Deus deseja, meus amados, que nossa vida venha a realizar e não chegar com desculpa. É como aquele homem que a Bíblia vai mencionar, que um homem foi para lugares distantes e deixou 3 homens cuidando do seu patrimônio. A um deu 5, a outro deu 2, a outro deu 1, chamado talento. O que recebeu 5, trabalhou, produziu, rendeu mais 5, deu lucro. O que ele tinha entregado 2 talentos, ele trabalhou, produziu, mais 2, deu lucro. Mas teve um que pegou e enterrou o talento. Quando o Senhor veio, muito tempo depois, para acertar a conta com eles, o que tinha 5 disse: olha, eu trabalhei e produzi mais 5. Ele: que bom, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu vou te colocar. Chegou que tinha ganhado 2 também, a mesma coisa. Ele multiplicou, deu lucro. Mas o que tinha ganhado 1, disse: Senhor, eu sabia que tu é um homem severo. Tu colhe onde tu nem plantou. E eu, sabendo que tu é um homem terrível, ruim, mau, eu enterrei teu talento. Desculpa. Ele não quis trabalhar. Ele deu prejuízo. Na semana passada nós falamos sobre que todos nós vamos ter que comparecer diante de Deus. Sabe, meus amados, Adão foi expulso por causa do pecado, mas também por causa da desculpa. As desculpas irritam a Deus. E Deus não quer desculpa. Deus quer resultado. Deus quer que nós venhamos produzir, que nós venhamos dar lucro para o seu reino. Eu acho tão interessante o seguinte, esse problema da pandemia. Muitas empresas aí, infelizmente, cortando gasto para poder sobreviver, demitiram muitos funcionários. Outras administraram, reduzindo bastante os salários. Outras fecharam as portas. E talvez nunca mais vão se levantar. As pessoas se reinventam. Essa semana, foi sexta-feira, meu telefone tocou. Do outro lado, uma voz calma, muito gentil, perguntou meu nome, eu respondi. E perguntou para mim o seguinte: eu posso ler para o senhor um texto da Bíblia? Digo, por que não?
Geralmente ligam para oferecer internet, telefone, plano disso, plano daquilo, para ler um versículo bíblico. Eu digo, pois não, pode ler. Não disse que eu era evangélico, que eu era pastor, servo de Deus. Só leu um versículo. Fez um comentário. E me perguntou se semana que vem poderia me ligar de novo. Aí eu me identifiquei. Digo, eu sou pastor. Sabe o que eu achei interessante, irmãos? Essa pessoa, ela faz um trabalho de porta em porta, que são os TJs, a gente chama de TJs, Testemunhos de Jeová. Eles não podem bater de porta em porta, eles estão ligando. Digo que quem quer, gente, faz. Quem quer, dá um jeito. E quem não quer, inventa uma desculpa. Por que eu não produzo o fruto? Qual é a razão? Quais são os impedimentos? Fazer alguma coisa. No aprisco a gente tem uma dinâmica, todo dia alguém do aprisco lê um versículo, coloca no grupo e faz um breve comentário. E deseja um dia abençoado. É coisa rápida, 1 minuto, 1 minuto e meio, 2 minutos no máximo. Né? O padrão que a gente procura, assim, uns 2 minutinhos. Gente, que dia coisa boa. O aprisco produzindo na vida dos demais. E tem saído pérolas, riqueza. Cada dia. Meus amados, nós somos chamados para repartir a fé que o Senhor Jesus nos deu. Nós somos chamados, irmãos, para compartilhar. Nós somos chamados, irmãos, para produzir. Nós somos chamados para Deus para fazer alguma coisa, porque Deus investiu na nossa vida. Deus investiu na tua vida. E Deus quer que dê fruto, que dê resultado. Tem um filme que eu assisti 2 vezes. E a cena que eu mais gostava, que eu mais amava, é quando o pai ia para um orelhão e enchia de ficha telefônica. O nome do filme é Os Filhos de Francisco. De uma dupla aí, muito conhecida. Ele investiu as fichas e dava para os colegas, olha, liga lá para a rádio e pede o hino. O hino não era hino, né? É o amor. É o amor o hino, né? É hino, irmãos, é amor. É um amor. Nossa, que mensagem linda. Eu gostava de ver assim, ó, ele lá ligando para a rádio. Eu quero a música é o amor. Zezé de Camargo e Luciano, essa dupla, né? É isso aí. Vocês estão atentos, hein? Gente, vocês estão olhando televisão, hein? Olha o pecado. Falar em televisão, se alguém tiver uma televisão de 32 polegadas, que não está usando mais, porque não é smart, queira doar para nós precisamos aqui para o telão, tá? Aqui para o pessoal aqui. Gente, voltando para a mensagem. Deixa eu dar petição aqui. Eu achei lindo, sabe? Porque um pai estava investindo na vida do filho. Tá certo que os meninos têm talento, tinham talento e tudo mais, mas o pai investiu. O que eu quero dizer? Deus investiu na tua vida. Ele não botou ficha. Ele deu seu filho amado Jesus para morrer por ti. Deu a vida por ti. Sangrou por ti. Foi humilhado por ti. Foi cuspido por ti. Foi batido com bofetões no seu rosto. Foi transpassado por uma lança, foi pregado numa cruz. Por ti, Ele investiu em você. Deus amou fazer um investimento. Só que Deus quer retorno também. E o retorno nós vamos dar com a nossa vida. Retorno nós vamos dar com a nossa gratidão, com a nossa devoção, com o nosso culto. De não abrir mão de Jesus, de não abrir mão do Evangelho, de não abrir mão de nos encher dele através da sua palavra, através do louvor, através da nossa entrega, através de nós mergulharmos nele, Então, nós estamos com várias reuniões nas sextas-feiras com os líderes de aprisco, que é imersão com os líderes, mergulho com os líderes.
Gente, Deus está nos chamando para produzir. Nesse tempo de calamidade, nesse tempo de caos. E algumas coisas a gente fica muito feliz, né? Eu vi postado, não sei se foi no grupo WhatsApp ou aonde, de uma ovelhinha nossa que o coração dela ficou desesperado, sair na rua e falar de Jesus, falar do amor de Deus para alguém. E ela saiu procurando alguém para falar de Jesus, né? Aí surgiu a Gilnara. Eu gostei muito porque a Gilnara estava em casa, mas ela convidou a vizinha para assistir o culto online. E a própria vizinha já trouxe outra pessoa para a casa dela, da Gilnara. Não sei se a Gilnara está aqui no culto ou está em casa assistindo. Deus te abençoe, Gilnara, em nome de Jesus. Trouxe as vizinhas, a outra já trouxe o familiar para cultuar a Deus. Sabe o que é isso, irmãos? Produzir para o reino. Externar. Mostrar que eu sou apaixonado por Jesus e que Jesus vai fazer uma grande obra na minha vida. Aquele que começou em nós boa obra, ele é fiel para terminar, ele é fiel para concluir, ele é fiel para fazer, e ele vai fazer porque ele está fazendo. O Espírito Santo de Deus está operando, está realizando. Nós somos chamados para ser uma bênção. Não, irmãos, para ser um prejuízo no reino. Infelizmente, tem gente que é um câncer no reino de Deus, dentro das igrejas. Só cresce para baixo, só cresce para o mal, só coleciona pecado e carnalidade, só vai piorando cada vez um mau testemunho, briga com todo mundo, compra e não paga. Há pastores que são uma desgraça. 21 anos atrás, aproximadamente, eu vendi meu carrinho. E com o dinheiro desse carro eu dei entrada no outro. E eu financiei mais um pedaço. Aí foi feita a pesquisa do meu CPF, meu crédito. Tranquilo, nunca tive SPC e Serasa. Eu até digo assim, eu não gosto de pagar as contas no dia. Eu pago tudo antes, porque no dia pode dar um problema. Nunca trazei conta nenhuma. Porém, a financeira recusou financiar para mim. Qual era o motivo? Porque é pastor. Porque teve pastores que compraram e passaram calote. Digo, infelizmente, irmãos, envergonha o evangelho, envergonha o reino. Eu digo, há igrejas, meus amados, que não são igrejas, são balcões de negócio, e difamam o bom nome de Cristo. Ou seja, você tem que dar dinheiro para ser abençoado. Fora o que eu posso denominar como uma macumba evangélica. Você paga para receber oração. Você paga para ter o tal do lenço ungido. Por uma água de Israel que nem é de Israel, é do Semai. Ou do Demai. É a vassoura ungida vendida por R$1.000. É a caneta ungida. É o feijão ungido que surgiu e mais outras que virão. Infelizmente, meus amados, são pessoas que não amam Jesus, não amam a Bíblia, não amam a Deus, amam o dinheiro. E que não estão atrás com interesse de sangrar por uma ovelha, mas estão interessadas nos recursos, envergonhando o Evangelho. Enquanto isso, há pastores passando necessidade, passando fome. Enquanto isso, há pastores caminhando 40 quilômetros a pé para evangelizar, para falar de Jesus, ou para cuidar de uma ovelha que mora tão longe. Nós temos pastores nossos na região da Amazônia que andam de barco, rio acima, longe, para ir nas comunidades,
pregar e compartilhar o Evangelho de Cristo Jesus, a pessoa muito séria, que dedica a sua vida, o seu coração, a sua alma pelo reino, dão lucro para Deus e não vergonha. Meus amados, mas focando no texto, Pedro, Jesus chamou Pedro e disse: Pedro, eu vou fazer de ti um pescador de homens, vem e me segue. Pedro, irmãos, no início dava prejuízo. Pedro não acreditava em muitas coisas ainda, mas Jesus não parou de investir em Pedro. Pedro tombou, caiu na água, afundou no barco, na tempestade gritou apavorado, pensou que era fantasma, negou Jesus 3 vezes, mas Jesus não desistiu de Pedro. Aí, meus amados, o que aconteceu? Pedro agora mudado, transformado, batizado com o Espírito Santo, cheio de Deus. A Bíblia diz que ele se levanta para pregar, e quase 3.000 vidas convertem-se a Cristo Jesus, são batizados. A Bíblia diz que as pessoas traziam as pessoas para que tão somente a sombra de Pedro tocasse sobre os enfermos, para que eles ficassem curados. Ele que escreve uma carta tão preciosa, 2 cartas, a carta de Pedro, 1ª e 2ª Pedro. Alta riqueza, meus amados, produziu para o reino, gerou, produziu, deu lucro. Eu acho tão interessante, irmãos, que Deus quer, o chamado que Deus tem para a tua vida. Deus quer dar lucro, quer que exista lucro. Por exemplo, Jesus foi para uma região de Gadara e lá tinha um endemoniado que vivia nos sepulcros, tentava o prender com cadeias e ele arrebentava com tudo. As pessoas tinham medo dele. A Bíblia diz que ele andava nu e dormia nos cemitérios. Aí Jesus chega e liberta aquele homem. Ele está são, está vestido, está normal. Jesus fez uma grande obra na vida desse homem. E aí esse homem disse: Senhor, eu vou te seguir, eu vou junto contigo. E Senhor, eu te amo tanto, Jesus, porque tu fez uma grande obra na minha vida. Senhor, a partir de agora eu vou te seguir. Jesus disse: não, volta para tua família, teu lar, tua casa, e fala o que Deus fez por ti. Guarda isso no teu coração. Fala tudo o que Deus fez por ti. Ou seja, vai, dá lucro, produz, fala, anuncia, diz, espalha as boas coisas que Deus fez na tua vida. Dá lucro. Jesus não disse para ele ir, porque não ia produzir, não ia gerar tanto quanto o investimento maior que era ele falar para toda a sua vizinhança, falar para toda a família, e na cidade, naquela região onde ele estava, que era a chamada Decápolis, 10 cidades. Deca, 10, policidade, 10 cidades. Jesus, irmãos, de maneira estratégica, sabendo qual era o melhor investimento, era aquele homem ficar. Jesus disse: eu vos designei para que vades e deis fruto. A parábola dos talentos, ela relata isso, ela vai falar isso, meus amados. Meus amados, vamos dar lucro para Deus e vamos parar de dar lucro para o diabo. Vamos começar, meus amados, render a nossa vida para Cristo e não mais para o inimigo. Deus não quer, meus amados, que nós venhamos viver uma vida sem produzir. Paulo, falando aos Tessalonicenses, diz o seguinte: quem não trabalha, não coma. Porque tinha alguns irmãos na cidade de Tessalônica que não queriam trabalhar. E aí os irmãos foram falar para Paulo: Paulo, disse que nós estamos com um problema na igreja, como é que a gente faz aqui? E os irmãos não querem mais trabalhar, então eu só fico em casa. Aí diz o seguinte, manda dizer para ele o seguinte: quem não trabalha, não coma. Paulo está dizendo o seguinte, está dando prejuízo, não está produzindo, não está gerando. Trabalhe. Na vida espiritual também, irmãos, não é só eu comer, eu tenho que trabalhar, eu tenho que produzir. Então você está aqui, você se alimenta, você está se alimentando. Trabalhe para o reino de Deus, compartilha.
Pega o teu telefone, manda mensagem para alguém e diz: eu quero fazer uma oração por ti. Deus está tocando no meu coração de orar por ti. Ora, compartilha. Nós estamos num bairro aqui, irmãos, que várias pessoas estão chegando do bairro porque estão descobrindo que tem uma igreja. Isso que nem tem placa ali, não tem nem identificação ainda. Vai ter. E vai ser uma fachada bem bonita. Mas nem isso, mas as pessoas estão chegando. Lindo trabalho também feito. Né? O drive-thru de oração, gente. Coisa linda. Nós fizemos para os irmãos, atendendo a igreja, olhando para a igreja, porque fazia muito tempo que a gente não conseguia se reunir, por causa do decreto existente sem culto. Fizemos ali, irmão, deu mais de 20 e poucas carros para as pessoas que passaram, nem são da igreja, mas quiseram receber oração. E eu muito feliz, irmãos, com a liderança, que estava aqui orando, abençoando, fazendo. Então, em nome de Jesus, saia desse culto de hoje, dia 23 de agosto. Que essa mensagem ela fique guardada no teu coração, eternizando na tua mente. Dê lucro para Deus. Dê lucro para Deus. Produza para o Senhor, porque somos chamados para isso. Não somos chamados apenas para ser salvo, liberto e transformado. Nós somos chamados para produzir. Nós somos chamados para gerar. Nós somos alimentados para fazer alguma coisa. Por isso que nós temos, irmãos, os apriscos. Por isso que nós temos os discipulados através do Crescendo na Fé. E aí, depois do Crescendo na Fé, o discipulado normal, a qual nós estamos trabalhando toda semana. Toda semana tem discipulado. Toda semana tem discipulado. A gente está fazendo com os líderes. E os líderes fazem também com seus discípulos. Pastor, o meu líder não está fazendo comigo. Sou meu líder. O pastor falou que tem discipulado. O que não está acontecendo? Está havendo uma quebra na conexão. Tem que continuar. Ele não pode morrer em você. E nós estamos estudando Efésios capítulo 4. O que entristece o Espírito Santo. Porque a Bíblia diz: não entristeceis o Espírito Santo. Não entristeça o Espírito Santo. E ali Paulo fala quais são as coisas que entristecem o Espírito Santo. Então você não pode ficar sem discipulado. Você precisa receber discipulado para alegrar o coração de Deus, para frutificar, para produzir. Você precisa existir. Então toda semana é o culto que nós recebemos aqui, a alimentação, é a reunião no aprisco na quinta-feira. Amém? Os jovens é um outro dia. Os nossos jovens, temos o discipulado, temos os devocionais. Irmãos, a nossa vida com Deus, ela não pode parar, ela precisa prosseguir, ela precisa avançar. Amém? Somos chamados para produzir. E digo mais, quando você produz, a tua alegria, ela é multiplicada. Porque a Bíblia diz o seguinte: melhor coisa é dar do que receber. Melhor coisa é produzir, é gerar, é fazer com que haja para o reino de Deus ganho, em nome de Jesus. Somos chamados para ganhar para Deus. Somos chamados para produzir para o reino de Deus. Aí eu volto à experiência de sexta-feira que alguém me ligou. São o pessoal dos TJ. Eu digo: por que também nós não fizemos isso? Eu quero pegar um número aleatório. Onde é que vai dar? Deu no número. Só que a gente é estratégico, né? Vamos descobrir aqui, pelo bairro, o bairro aqui, até em anúncio. Bairro Rio dos Sinos. Opa, vou pegar aqui, vou ligar para essa pessoa que está anunciando tal coisa aqui no bairro Rio dos Sinos. Manda uma mensagem: eu quero orar por ti. Quero ler uma palavra. Irmãos, nós temos que produzir alguma coisa. Essa semana vai vir no teu coração e na tua mente nome de pessoas. Liga para elas. São teus contatos, são teus amigos. São pessoas que estão precisando de Deus. São pessoas que estão gritando, pedindo socorro. E Deus quer usar a tua vida. Amém? Deus não vai perguntar quanto tempo você tem de fé, mas quanta disponibilidade, disposição. E vamos viver, irmãos, uma vida que vai marcar.
em nome de Jesus. Vamos ficar em pé? E vamos orar a Deus. Vamos falar de Cristo. Vamos anunciar a Cristo. Vamos buscar mais de Deus. Essa mensagem, irmãos, é bem mais do que foi ministrada aqui. Mas vamos seguir em nome de Jesus. Amém? Vamos orar.